Rui Afonso, o Governo também diz que não seria prudente aumentar agora mais os salários e que até poderia-se pôr em causa o objetivo de reduzir a dívida e com esse objetivo o Chega concorda. Bem, antes de mais, bom dia a todos também. Nós relativamente à questão dos salários, nós achamos que é claramente uma medida claramente insuficiente, 0,9%. Para crescer este ano, face àquilo que já foi estimado pelo Conselho de Finanças Públicas, que no setor privado estimam que durante este ano os salários do setor privado cresçam cerca de 3,2%, vai aumentar ainda mais a clivagem entre os salários do setor público e do setor privado. Obviamente que é importantíssimo, e existe uma meta que efetivamente é reduzir a dívida pública, porque efetivamente Portugal é o 12º país do mundo com a maior dívida do mundo em termos de comparação de PIB per capita, de PIB, portanto em termos percentuais do PIB, e é importante nós realmente começarmos a dar confiança outra vez aos mercados, porque quanto mais confiança nós dermos aos mercados, também mais baixas serão as taxas para podermos aceder às suas linhas de financiamento. E os dois objetivos eram conciliáveis, do ponto de vista do Chega? Há aqui uma questão que é importantíssima e que nós temos que rever e tem a ver com prioridades. Primeiro, estamos a falar de um orçamento a meio ano. Isso é o primeiro ponto. E claramente, conforme já foi dito aqui, as medidas que foram apresentadas de apoio às famílias são claramente insuficientes. Nós estamos a falar de um cabaz, ou seja, único, de 60 euros. Estamos a falar de um apoio de 10 euros. Para as famílias que têm a taxa social de eletricidade. E não só. Prestações mínimas também. Prestações mínimas. E, portanto, os 10 euros durante 3 meses, estamos a falar de uma medida que custa ao Estado, ou que está inscrita no Orçamento de Estado, por 55 milhões de euros. Quer dizer, estamos a falar de um Estado que diz que apoia famílias e empresas, os apoios sociais são 5,4 mil milhões de euros. Faz sentido. As creches, também, em que falaram, para crianças até 1 ano, e somente creches da Segurança Social. Estamos a falar de uma medida que está inscrita no Orçamento de Estado por 16 milhões de euros. Não é nada. Relativamente à garantia para a infância também. Estamos a falar de uma medida que está inscrita no Orçamento de Estado de 45 milhões de euros. Isto é que é um orçamento anticrise? Não é um orçamento anticrise. Obviamente não é um orçamento anticrise. E, portanto, há uma questão que é prioritária de apoio às famílias em que nós achamos claramente que o Governo podia ter ido mais longe e poderia ter cortado noutras matérias. E, portanto, enquanto isso não acontecer, vai ser muito difícil e temos que perceber que há um conjunto de situações em termos orçamentais que realmente têm que ser revistas, têm que ser consolidadas e tem que haver uma melhor eficácia em termos de recursos do Estado. Enquanto isso não acontecer, porque essa eficácia não nos vai dar dezenas de milhões de euros em termos de poupança, vai nos dar centenas de milhões de euros de poupança. E, portanto, isso é que vai poder depois alavancarmos quer os apoios às empresas, quer o apoio às famílias e quer todo um cronograma, toda uma calendarização que tem que haver por parte do Estado relativamente à redução da dívida pública. Como é que responde aos argumentos do deputado Sérgio Ávila? Não, há aqui uma questão que é importante nós percebermos. Assim, o FED já sinalizou 6 subidas de taxas de juros até 2026. E acho que isso é um claro sinal que a inflação não é conjectural. Portanto, tão cedo não vamos ter esta situação resolvida. Agora, há uma questão também que foi colocada e que me parece que ainda me faz alguma confusão, porque foi dito que o aumento dos salários médios da função pública é de 2,5%. E, efetivamente, está inscrito no Orçamento de Estado 400 milhões de euros para o aumento geral dos salários. E depois está inscrita uma verba de 250 milhões de euros para as progressões e promoções. Mas eu quero perceber onde é, portanto, e estamos a falar de 0,9, mais 0,5, 0,6, dá 1,5 sensivelmente, e falta saber onde é que está o outro 1%. Porque isto é uma questão que nós vamos ter que colocar em sede de especialidade para nos explicarem de uma forma concreta como é que chegaram a estes valores dos 2,5%. Se estivermos a falar de novas contratações, se estivermos a falar de despesas não especificadas, aí, nós vamos ter que ser devidamente esclarecidos. E, portanto, eu acho que neste momento o que acontece é muito simples. Estamos num orçamento a meio ano, o Partido Socialista achou por bem, e tendo a maioria absoluta, sentiu-se de alguma forma mais confortável para fazer um orçamento não tão rigoroso. Aliás, mesmo o próprio TAU e o próprio Conselho de Finanças Públicas, por aquilo que os relatórios também não fizeram uma abrangência muito boa, muito abonatória por parte, relativamente ao Orçamento de Estado. E, portanto, neste momento vamos ter um orçamento a meio ano e eu acho, sinceramente, que vai falhar em toda a linha. Quer em termos da inflação, quer em termos do próprio crescimento, e quer em termos do próprio endividamento.
chegou aos 120% do PIB. Portanto, eu tenho sérias dúvidas e eu acho que, efetivamente, nós quando chegamos a dezembro não, se calhar mais tarde, início de 2023, vamos nos aperceber dessa situação. As contas não bateram certo. Rui Afonso, para fecharmos esta parte do assunto do orçamento. Não, aquilo que eu posso dizer, e estou a ler agora aqui uma notícia do Expresso, 14 de abril de 2022, entre 2010 e 2022, os funcionários públicos perderam 12,9% dos salários em termos reais. Pronto, penso que isto é mais claro do que tudo o que se possa dizer. Relativamente, portanto, ao resto, aquilo que eu lhe posso dizer é que, efetivamente, acho estranho realmente este Orçamento de Estado não se ter adaptado e até face à alteração do contexto macroeconómico e geopolítico que aconteceu desde outubro até agora. Inclusive até desagravou, portanto, no caso, portanto, a garantia à infância, que era um programa que acho que é importantíssimo, quer dizer, eles tinham escrito uma verba de 70 milhões de euros, o governo tinha escrito uma verba de 70 milhões de euros e reduziu para 45 milhões de euros. Quer dizer, numa altura em que realmente, quando foi numa segunda análise, claramente se percebia que estamos numa altura de proteger as famílias mais vulneráveis. E realmente acho que vai ser muito difícil o Governo cumprir estes números. Eu acho que há uma frase que ficou na cabeça de todos nós, que é as contas certas. E eu acho que, se calhar, em fevereiro ou em março vamos estar a falar em contas incertas, porque, efetivamente, acho que vai haver uma derrapagem brutal. A oposição também já se enganou nesse capítulo, anteriormente. Sim. E sabe que nós não temos nenhuma bola de cristal, obviamente, mas há indicadores que nos podem, de alguma forma, ou seja, pensar em reajustar o orçamento em função de um conjunto de situações que devemos antever. E, efetivamente, relativamente a esta matéria, acho que as famílias, principalmente as mais vulneráveis, não estão devidamente